Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paulinho por aqui, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal, para mais um bate-papo. E hoje um vídeo diferente, dos demais que a gente costuma fazer aqui, porque hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu em um dos meus devocionais, e eu não tenho dúvidas de que assim como abençoou a minha vida, pode abençoar a sua também. Aí você pergunta, por que pode, Paulinho? Porque nós vamos ver no tema de hoje, ok? Então vamos juntos, Hoje nós vamos falar sobre é preciso ter atitude, esse é o nosso tema. E esse tema ele vai de encontro, queridos, essa palavra ela vai de encontro a você que tem questionamentos, indagações de por que você muitas vezes tem palavras de Deus, por que você muitas vezes tem promessas de Deus liberadas sobre a sua vida, mas apesar de você já ter ouvido, apesar de você já ter recebido revelações, palavras, a sua vida não muda. A sua vida, continua a mesma coisa. Entra ano, sai ano e você não vê resultados, você não vê diferença, você não experimenta de coisas novas, mesmo tendo uma palavra da parte de Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos juntos porque vai ser bênção, eu tenho certeza, queridos. Vai ser bênção, depende da sua atitude, ok? Então para a gente adentrar aqui ao nosso estudo, Esse aqui é um devocional que eu costumo fazer, o que eu sempre anoto, tem a minha caderninho de anotações que eu ganhei de uma discípula, de um casal, na verdade, de discípulos nossos, ok? Na nossa formatura, e eu peguei e uso esse caderno aqui para mim fazer os meus devocionais. Eu tenho aqui algumas anotações aqui, alguns estudos, Além desse aqui eu tenho outros cadernos também, e é sempre bom quando você tira o seu tempo de devocional ali para com o Senhor. É sempre bom você ter papel e caneta na mão para anotar aquelas coisas que o Senhor fala com você, não é verdade? Porque confiar na mente, muitas vezes, tanta coisa que a gente carrega, que a gente tem que lembrar de fazer isso e aquilo, a gente acaba esquecendo aquelas coisas que são importantes, Que coisas são essas? Direcionamentos da parte de Deus, orientação da parte de Deus às nossas vidas, às nossas casas, nossas famílias, nossos ministérios, ao nosso futuro. Essas coisas são muito importantes para a gente deixar vaguear e se perder, na verdade. Então, tenho o meu caderninho aqui. E aí o texto que eu quero usar hoje, queridos, que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, está lá no livro de Atos, Alguns chamam de Atos dos Apóstolos, Eu quero chamar aqui de Atos do Espírito Santo, porque a gente vê que realmente no Espírito Santo tomando a frente da igreja, liderando, conduzindo, posicionando os discípulos, usando os discípulos para expandir a igreja de Cristo. E deu tão certo, queridos, essa ação, essa atuação do Espírito Santo junto com os apóstolos, que chegou até nós. Ano de 2026, e essa palavra poderosa continua ainda hoje ministrando as nossas vidas e falando do coração de Deus aos nossos corações, não é verdade? Mas o texto em questão aqui está lá no livro de Atos, então, capítulo de número 7, verso 31, que vai nos falar assim: quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, a voz do Senhor veio a ele dizendo. Então esse aqui é o texto básico, queridos, e a gente começa apontando, aplicando isso nas nossas vidas da seguinte forma. Eu coloquei aqui o meu título é preciso ter atitude, queridos, porque como eu falei com vocês, não basta apenas nós vermos o agir de Deus, não basta apenas, nós recebermos uma palavra de Deus nas nossas vidas, pois assim como eu tenho certeza que você aí do outro lado já recebeu inúmeras palavras de Deus, sim ou não? Assim como você aí do outro lado já ouviu diversas vezes Deus falar com você, sim ou não? Eu tenho certeza, queridos, que você aí do outro lado já teve inúmeras experiências com o Senhor, recebeu direcionamentos, recebeu palavra, recebeu revelação, recebeu, uma promessa de um futuro, de sonhos maiores, melhores, de dias mais poderosos.
e gloriosos em Deus? Eu creio que sim, porque é isso que Deus faz, né? Porém, o receber a palavra, o receber um chamado, receber uma visão, uma revelação, não é o suficiente, queridos. Não é o suficiente. O primeiro ponto para nós aqui é exatamente esse, sabe? Porque muitas pessoas recebem uma palavra, muitas pessoas receberam, né, uma palavra, receberam um chamado, uma visão, né, um direcionamento, uma revelação da parte de Deus. E quando, né, até mesmo quando falamos de revelação, né, a gente vê que Deus ele se revela o tempo todo. Nesse exato momento, Deus ele está a se revelar para você, não através do Paulinho, mas através da palavra, né? Como costumamos dizer, né? A voz é do Paulinho, mas a palavra é de Deus, entende? Então Deus, ele está assim a se revelar a todo tempo, queridos, a mim, a você, a nós, né? Mas o que é que eu e você temos feito com essas revelações? O primeiro questionamento, sabe, é esse, né? Como nós temos nos posicionado diante das revelações que Deus tem manifestado diante de nós, né? Aqui a gente já vai para a aplicação. O primeiro ponto é esse. A Bíblia está dizendo aqui, né, esse texto aqui é a respeito do discurso de Estevão, né? Quando as pessoas lá pegaram, foram apedrejar Estevão. Estevão teve o seu tempo ali de pregação, né? Ele não usou aquele tempo para se justificar, ele usou aquele tempo ali para, sabe, mais uma vez sentar a palavra naquele povo. Porque o que muda as nossas vidas não são os nossos discursos, não são as nossas axiologias, né? É a palavra de Deus, sabe, pregada, anunciada com poder, com virtude, com unção. É isso que transforma as nossas vidas, na verdade. E Estevão aqui, queridos, vivendo os seus últimos momentos, ele não usou esse tempo, esse momento, essa palavra, né, para se justificar. Ele veio pregando, né? E nisso, nesse verso 31, ele está falando a respeito de Moisés. Quando Moisés estava ali apacentando as ovelhas, né, do seu sogro, Jetro, a Bíblia diz que Deus se manifestou como um fogo, ardente, né, no meio de uma sarça. Ou seja, a sarça, né, que era um mato, ainda é, né, um mato da região lá, né, do Egito, de Israel, né? Ainda hoje, pegava fogo e não se consumia, queimava, ardia e não se consumia. A Bíblia diz que Deus se revelou a Moisés daquela forma, sabe? Mas não bastasse, né, Deus ter se revelado daquela forma, Moisés também teve uma atitude, queridos, uma atitude positiva em relação a isso, a esse se manifestar de Deus. Então logo a gente aprende aqui que não basta apenas recebermos uma revelação, recebermos uma palavra, né? Deus falar com a gente, não basta, queridos. Basta agora, diante da revelação de Deus, uma atitude nossa. Positiva, é claro, né? Porque muitas pessoas vão sair correndo, não é verdade? Muitas pessoas, quando recebem ou receberam, né, uma palavra, uma visão, chamada da parte de Deus, elas não tiveram a mesma atitude que Moisés, que foi se achegar. Pelo contrário, elas se apartaram de Deus. Então, o primeiro ponto para a gente é esse. É que quando Deus se manifesta, quando Deus se revela, qual é o seu nível de atitude, queridos? Porque Deus já liberou palavras sobre a sua vida. O que é que você fez com essas palavras? Deus já liberou sonhos, projetos, propósitos sobre a sua vida. O que é que você fez com esses sonhos, planos, projetos e propósitos de Deus para com você? Você foi para cima, você se aproximou, você se afastou, você ignorou isso. Porque, queridos, muitas vezes nós murmuramos, né? Nós não aceitamos a condição de vida, não entendemos, né, a condição de vida que nós vivemos, que nós levamos nos dias de hoje. E muitas vezes nós tendemos a olhar para Deus, a olhar para Cristo, sabe? Ah, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que aquilo? Mas nós não olhamos para as nossas atitudes diante do mover, do revelar, do manifestar de Deus. Quando Deus muitas vezes nos pediu um posicionamento, a gente ignorou isso, não se posicionou. Quando Deus pediu uma atitude, né, nossa, nós não nos posicionamos, nós não agimos.
Entende? Então o primeiro ponto é esse, né? E a primeira pergunta aqui, a pergunta, na verdade, né, para a gente encerrar esse primeiro ponto é essa. Diante das revelações de Deus que Ele já te deu, ou Ele te dá, ou Ele te dará a você, querido, querida, qual é o nível, qual é a atitude que você tomará diante disso? Porque não é o tamanho da promessa, tá? Não é a maravilha da promessa que vai operar um milagre na sua vida, né? É a sua reação, é a sua atitude diante da promessa de Deus à sua vida. Entende? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, queridos, é que enquanto, né, uns ignoram, na verdade, né, uns nem percebem, outros percebem e ignoram, outros vão para cima. A atitude de Moisés foi essa. Verso 31. Aproximando-se Moisés para ver o que acontecia, Deus se manifestou a ele dizendo. Então, ou seja, queridos, quando Deus se revela, a verdade é essa, né? Infelizmente, alguns nem percebem, nós muitas vezes estamos tão envolvidos, queridos, pela vida desse mundo, pela rotina, pelo cotidiano, pelos afazeres, as tarefas, as obrigações, que a gente nem toma tempo para se aperceber daquilo que Deus quer manifestar, está manifestando a nós, queridos, está se revelando, quando Deus está se revelando a nós. Então é bem verdade que muitos nem percebem. Uma boa parte que eles percebem, mas ignoram no sentido de não tomar ação, não tomar atitude, sabe? Depois eu faço, deixa para lá, não é importante, tem coisa mais preciosa a fazer. Felizmente é assim, vocês sabem disso. E uma minoria, queridos, e são esses que vivem os milagres, são esses que vivem, sabe, as mudanças, as transformações, o sobrenatural, são os que se aproximam, são os que agem positivamente, são os que vão para cima. Por isso que eu coloquei aqui, é preciso atitude, né? E quando eu coloquei aqui, não foi nem com o sentido de vir aqui compartilhar para vocês, não, foi para mim. Isso é para minha vida, queridos. Eu preciso ter atitude, sabe, em Deus. Se eu quero viver os milagres, o sobrenatural de Deus, queridos, na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha companhia, né, na minha empresa, nos meus negócios, eu preciso ter atitude positiva, de coragem. Preciso enfrentar os meus medos, porque, pensa bem, queridos, vocês acham que Moisés não teve medo? Moisés estava ali todo dia, né? Apacentava ali todo dia e nunca havia acontecido aquilo, e do nada ele vê um mato pegando fogo e o fogo não se consome. Você no meio do nada, né, no meio do deserto, lá, você não ficaria com medo, não? Provavelmente sim. Porém, né, Moisés, se ele teve medo ou não teve, eu não sei. Né? Eu sei que se ele teve, mesmo com medo, ele agiu positivamente, ele foi para cima, ele se aproximou, sabe, para ver o que estava acontecendo, né? E por ter esse nível de atitude, por ter esse nível de coragem, Deus se revelou a ele. Deus se manifestou a ele, queridos. O segundo ponto para a gente aqui, para você do outro lado, meu irmão, minha irmã, é exatamente esse, sabe? Não adianta, né, ver a sarça ardendo, não adianta, sabe, ver a possibilidade do milagre, ou ver, sabe, o desafio, né, o novo, inesperado à sua frente. É preciso se posicionar, é preciso se aproximar, é preciso ter coragem para vencer os seus medos e avançar, queridos, para aquilo que Deus tem colocado diante de você. Quer saber de uma coisa? Provavelmente você, quando me ouve, né, aqui falando essas coisas, você deva se lembrar de alguma revelação, de alguma palavra, de algum direcionamento de Deus à sua vida, ao qual você não se posicionou. Por quê? Porque na maioria das vezes, queridos, quando Deus nos faz uma promessa que vai nos abençoar, que vai nos entregar uma vitória, Ele não nos entrega o troféu. Ele não, sabe, nos dá uma medalha, né? Uma medalha. Ele não nos entrega uma medalha de ouro. Ele nos faz a promessa de uma vitória, ok? Mas Ele não nos dá um troféu, não nos dá uma medalha de ouro. Pelo contrário, no caso de Davi, Ele deu um gigante. No caso de José, do Egito, foi uma traição, foi uma prisão, entende? Foi desafios. No caso, né, de Neemias,
né, para levantar Neemias, um chamado ministério de Neemias, para posicionar Neemias, né, porque no caso de Neemias ele era copeiro do rei, né, mas o que Deus tinha para ele, sabe, era uma obra de reedificação, reestruturação de uma nação. Deus deu o quê? Destruição mesmo, perseguição, sabe, ameaças, né? Então foram essas coisas e são essas coisas que Deus usa para nos levantar, para nos promover. Agora, quando você foge dessas coisas, quando você tem medo dessas coisas, o que é que você faz? Você corre, você se esconde, você foge, né, da porta, do meio pelo qual Deus vai usar para te promover. Então, talvez de repente, queridos, você olhe para a sua vida hoje, poxa, não está do jeito que eu gostaria. Sabe por quê? Certamente porque você fugiu dos desafios, você ignorou os sinais, você não se posicionou como Deus desejava ou deseja, né? Deseja ainda. Sabe que você se posiciona. Então, o segundo ponto é isso, queridos. E o terceiro ponto, queridos, é que no verso 32, quando Deus começou a se revelar a Moisés, a primeira coisa que Deus disse para Moisés foi o seguinte: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. E aí eu fui pesquisar um pouco, né, a respeito disso, e não me aprofundando muito, sabe, mas apenas contextualizando aqui, por que Deus disse aquilo, queridos? Porque a Moisés, né? Porque Moisés, ele havia crescido no palácio de Faraó, ele havia experimentado, avançado, prosperado na doutrina, na cultura, né? No reino, sabe, de Faraó. Porém, quando ele, protegendo, né, o hebreu, ele tirou a vida do egípcio, ele precisou fugir, porque Faraó agora queria acabar com a vida dele. Lembra dessa história? E todas as pessoas que habitavam no Egito, sabe, e que faziam parte da realeza, elas tinham vestimentas próprias, né? E uma das peças das vestimentas próprias da realeza, e Moisés foi criado como filho de Faraó, porque ele foi adotado pela filha de Faraó. Só pincelando aqui, porque eu não sei se você entende, né, dessa história. A sandália que ele usava era uma sandália consagrada, queridos. Era uma sandália que trazia nela, sabe, marcas, sinais, símbolos, né, pagãos, consagrados aos deuses egípcios. Agora Moisés havia fugido, mas tocado a sua vida, ok? E agora Deus se manifesta a ele, né? E Deus vira para ele e fala: tira as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque aquela peça da roupa, da vestimenta toda de Moisés, ainda o conectava com o velho, ainda o conectava com o mundo, com o Egito, com o reino de Faraó, queridos. E Deus agora estava se revelando, se manifestando, sabe, a Moisés para revelar a ele o reino de Deus, para imprimi-lo, sabe, inseri-lo no reino de Deus, através do chamado, através do ministério, né? Através de tudo aquilo que nós sabemos que Moisés foi usado por Deus para fazer. Por isso Deus vira para ele e fala: tira as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque não tem como você viver um novo de Deus, com Deus e em Deus, ainda, sabe, mantendo contato, ainda se alimentando, ainda conectado com o velho, com o antigo, com o passado, queridos. Não tem como você viver o sobrenatural, sabe, que Moisés, né, viveu ali, né? Mas lógico, aplicado à sua realidade, à sua história, à sua vida, ao seu chamado, ao seu ministério, aos seus sonhos, planos e propósitos, queridos, ainda se alimentando, né, de coisas antigas, do mundo, coisas que não te cabem mais. Não tem como você viver, sabe, o novo no reino de Deus, mas ainda conectado, sustentando coisas do reino do mundo, no caso de Moisés e Faraó. Entende? Não tem como. Eu e você vamos precisar olhar para aquilo que ainda nos alimenta, nos prende, para rompermos com essas coisas, para que só então nós possamos viver o novo. Viver o novo que Deus tem para nós, queridos. É como aquelas pessoas que, às vezes, né, romperam um relacionamento que era tóxico, que fazia mal. Às vezes,
quer viver algo novo, está já com a pessoa nova, mas ainda, sabe, vive comparando essa pessoa nova, esse relacionamento novo, com atitudes da pessoa velha, da pessoa antiga que já foi, que muitas vezes as tratava e as fazia mal. É como aquela pessoa que está no emprego novo, mas, sabe, não dá o seu melhor ali, por quê? Porque vive comparando com o velho. É como aquela pessoa, né, que quer viver, já até muitas vezes mudou de cidade, mudou de bairro, mudou de casa, mas não mudou ainda de mentalidade. Então está num ambiente novo, né, mas ainda com atitudes velhas. Não vai, queridos, não tem como Deus abençoar, entende? Não tem como Deus te levar para o mais profundo, para coisas maiores, quando você ainda não abriu mão daquelas coisas que são menores, que te fazem mal, que te atrapalham, que te puxam para trás, mas você está tão acostumado com elas que teme ainda em abrir mão dessas coisas. Então, para a gente encerrar o vídeo de hoje, queridos, esse devocional aqui, né, que é diferente, né, não sei se está fazendo sentido para você, mas fez muito sentido para mim. A gente precisa exatamente, queridos, olhar para esse lugar. Porque verdadeiramente, de fato, para adentrarmos ao reino de Deus, nós vamos precisar romper com o reino de Faraó. Para assumirmos, tomarmos posse do novo de Deus, nós vamos ter que abrir mão do velho do mundo. Porque não comunga, não conjuga junto as duas coisas. Que para adentrarmos ao novo de Deus, queridos, nós vamos ter sim que abrir mão do velho, do mundo, para vivermos coisas grandiosas, coisas novas, sabe? Né? Com Deus nós vamos ter que abrir mão das coisas pequeninas, ínfimas, diminutas do mundo, queridos. Não tem como. E aí a pergunta que eu quero lançar para você aqui hoje, para a gente encerrar esse vídeo aqui, é a seguinte, é a mesma pergunta que eu me fiz aqui, né? E quero direcionar você, que é a seguinte pergunta: o que é que ainda hoje, não é para amanhã, não foi para ontem, não é para o mês que vem, semana que vem, não, é para hoje, queridos. Quais são as coisas que você ainda precisa deixar para trás, tirar de uma vez por todas da sua vida, para que você venha viver novo de Deus, uma nova vida, novas experiências, um novo chamado, coisas grandiosas, gloriosas em Deus, assim como Moisés viveu, assim como eu tenho vivido, queridos. Coisas essas que você deseja viver. Porque como nós já dissemos, não tem como eu e você queremos andar com Deus, né, juntos com Deus, vivemos experiências, sabe, íntimas com Deus, né, mas ainda pisando, sabe, em passos que nos conectam ao passado, ao Egito, ao velho, ao pecado, ao mundo. Não tem como, queridos. Eu e você vamos ter que tirar as sandálias dos nossos pés. Amém? E essa é uma atitude que não passa por Deus, tá? Deus, ele apenas nos direciona, ele nos orienta. Tira as sandálias dos pés. Mas quem foi que teve que abaixar ali, desamarrar, né, aquelas alparcas? Foi Moisés. Estão entendendo, queridos? Então, talvez esse vídeo aqui, né? Talvez não, esse vídeo aqui é mais um direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Agora, qual vai ser a sua atitude? Bem, então é isso. Espero que esse devocional aqui, né, meu café com business, né, café de business com Deus, que eu faço sempre, ok? E hoje senti no coração de vir aqui compartilhar com vocês. Tá? Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha te abençoado tanto quanto me abençoou. Tá bom? Então é isso, fico por aqui, faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua casa, sua vida, sua família, que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau.